Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus o ressuscitado. Há tempos que pessoas têm solicitado em comentários para que eu falasse sobre divórcio, sobre separação, e eu vou fazer uma série de vídeos a esse respeito. Não vou fazer um só, porque vídeos para ficar 40, 50, uma hora e pouco, meio que confunde o entendimento. Então eu separei alguns versículos, vamos iniciar com o que Moisés falou que Deus disse sobre a união dos corpos. A união dos corpos torna-se um só. Então quando um homem e uma mulher se unem, tornam-se um só. Então vamos começar com essa mensagem. Eu te convido a ler Mateus capítulo 19, versículo do 3 ao 6. Livro histórico de Mateus, capítulo 19, versículo 3 e 6, ao 6. Eu estou na Nova Almeida atualizada, mas eu já vou dar início a essa mensagem utilizando a Bíblia Viva 2002. Eu tenho a 2007 e a 2002. Eu gosto dessa porque essa é mais tradicional. Ela é mais clara. Então eu não vou ficar mudando NAA, NVI, não. Vamos na Bíblia Viva 2002. Porque é um tema complexo, é um tema que vai gerar comentários, então já vamos no mais fácil. O tema deste vídeo desta série, que eu não sei se vai ser 2, 3, 4, 5. São partes, parte 1, parte 2. Divórcio. Mesmo infeliz, devo manter esse matrimônio? É uma pergunta. Divórcio. Mesmo infeliz, devo manter esse matrimônio? E nessa primeira parte, a união dos corpos torna-se um só. Mateus, livro histórico, capítulo 19, versículo 3 ao 6. Alguns fariseus vieram interrogar Jesus, procurando fazê-lo cair numa armadilha e dizer alguma coisa que o prejudicasse. O Senhor autoriza o divórcio? Perguntaram a Jesus. O Senhor autoriza o divórcio? Versículo 4. Vocês não leem as Escrituras? Respondeu ele. Nelas está escrito que, no começo, Deus criou o homem e a mulher. Veja, no começo, isto há milhares de anos antes das leis dadas a Moisés. Da lei do divórcio, da lei da separação, da lei do adultério, da lei da lei. Então, no início, Jesus aqui, Yahshua, o nome que você quiser, disse aos fariseus, aos seus questionadores: vocês não leem as Escrituras? Respondeu ele. Nelas está escrito que no começo Deus criou o homem e a mulher. Versículo 5. E que um homem deve deixar seu pai, sua mãe e unir-se para sempre à sua esposa. Os dois se tornarão um. E versículo 6. Não mais serão dois, mas um. E nenhum homem pode separar o que Deus ajuntou. Assim disse em Mateus capítulo 19, Jesus respondeu aos fariseus, aos saduceus. Aqui, alguns fariseus, no versículo 3 diz assim, alguns fariseus vieram interrogar Jesus. Então, no início, Jesus respondeu para ele. Então, vocês nunca leram o que Moisés escreveu a respeito disso em Gênesis, capítulo 2, que eu vou ler para você? Que Deus, não, mas eu não gosto do Deus. Senhor, não, mas Senhor também não gosto. Que Elohim, que o Eterno, que o Criador, que o Espírito, que Jeová Jireh, que Machu. Eu sempre falo isso. O meu Deus, o meu Senhor, o meu Criador, o meu Eterno é o Espírito. Ele é o Espírito. Segundo Coríntios 3 fala isso. Ele é o Espírito. Acabou. Aí o nome, se você é um
um rigoroso, você gosta, não, mas eu gosto que chama de Ial. Eu gosto que chama ele de eterno. Fica a sua vontade. Então Jesus respondeu a eles, dizendo que no início, o Criador disse, ele criou a mulher, e criou o homem, e ao criar o homem, para que o homem não vivesse só, ele fez a mulher para ser sua companheira. Sua companheira. Pois assim está em Gênesis, foi desses escritos que Jesus tirou, usou como base, usou como referência para responder aos fariseus. Gênesis, capítulo 2, versículo do 18 ao 24. Bíblia Viva 2002. Depois disse o Senhor Deus: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer uma companheira para ele, uma auxiliadora à altura dele. 19. O Senhor Deus formou da terra todas as espécies de animais e de aves, e trouxe todos eles ao homem para ver que nome daria a eles. O homem deu os nomes que quis, e com esses nomes ficaram. 20. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves e aos animais que vivem nas matas e nos campos. Mas o homem não tinha nenhuma auxiliadora à altura dele. Veja que esse texto da Bíblia Viva é fora de série. 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, tirou uma das costelas dele e fechou o lugar da costela tirada. 22. Da costela fez uma mulher que trouxe ao homem. 23. Isto sim, exclamou Adão, ela é parte dos meus ossos e da minha carne. Pode-se dizer que ela é varoa, porque foi tirada do varão. 24. Esta é a razão porque o homem deixa de viver junto com seu pai e sua mãe e se une à mulher dele, e de tal maneira se unem os dois que se tornam uma só pessoa. Escreveu Moisés, inspirado, acreditamos, pelo Criador. Ele escreveu assim: então no início formou da terra o homem, criou floresta, criou o tico-tico, o pardal, o beija-flor, a lebrinha, criou tudo. Ele criou tudo. E nisso fez. O homem estava só. Para que ele não vivesse só, foi criado uma auxiliadora. Foi tirado a costela e da costela foi feito uma auxiliadora. Assim está escrito. Porém, isso foi escrito há quantos anos? Foi ontem? Foi no século passado? Foi quando Jesus estava? Ou isso faz 7, 8? Porque essas datas bíblicas é complicado. Vamos colocar, foi escrito isso há mais ou menos entre 7.000 e 10.000 anos atrás. Foi o que foi escrito. Foi escrito por Moisés. Não que isso se deu há 7, 10.000 anos atrás. Assim eu creio. Foi escrito que no princípio Deus criou a terra e foi assim. Aí tem a lei do intervalo, que eu particularmente não conheço muito bem, mas eu acredito, tá? Então se você é um intervalista, eu acredito na lei do intervalo. Entre o versículo 1 de Gênesis 1 e o versículo 2 de Gênesis 2, eu acredito naquele intervalo ali de milhões de anos. Acredito. Mas não é esse o assunto. Então a mulher foi feita para ser o quê? Unir os dois para ser um só. Só que eu vou ler mais uma referência que Paulo falou, e no final, porque eu estou aqui, o que eu quero falar está depois que eu ler as referências. Então a verdade é essa, o que eu quero falar, o que eu quero passar a esse respeito é isso. Então vamos ler lá. Paulo falou sobre a união do homem com uma mulher, com uma prostituta, veja a união. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 20. Vocês não compreendem que seus corpos são, na realidade, partes e membros de Cristo? Assim poderia eu ser parte de Cristo e uni-lo a uma prostituta?
Nunca. 16. E vocês não sabem que se um homem se unir a uma prostituta, ela se torna parte dele e ele se torna parte dela? Porque Deus afirma na Escritura que aos seus olhos os dois se tornam uma só pessoa. Deixa eu só falar aqui, senão eu vou esquecer. Vamos dizer que você é um líder religioso e você tem uma irmãzinha lá que você está tendo uma fornicação com ela, você está tendo uma relação com ela nos bastidores. Ela é prostituta, tá? Se você é casado, ela é solteira e ela está fazendo, ela é uma prostituta. Ela pode não estar, você não pode estar dando dinheiro para ela, mas ela, alguma vantagem ela está levando nisso. Ah, não, é porque ela me ama. Mentira, ela não te ama. Quem ama você é quem casou, quem se uniu com você. Quando você estiver doente, canceroso, doente, entrevado numa maldita de uma cama, é a sua esposa, é a sua auxiliadora que estará com isso. Então, só é que o que me veio disso aqui. Então, a pessoa quer ser tanta coisa que usa terninho e anda fornicando com as irmãzinhas lá atrás. Ela é prostituta. Então, se você está se unindo com ela, você está se unindo com uma prostituta. E vocês não sabem que se um homem se unir a uma prostituta, ela se torna parte dele e ele se torna parte dela? Porque Deus afirma na Escritura que aos seus olhos os dois se tornam uma só pessoa. Paulo estava falando a mesma coisa. Aos olhos do Criador, ele não vê o homem e o esposo e a esposa, o marido e a esposa. Ele vê um só espírito. Assim Paulo estava falando. Com base no que Jesus falou, com base no que Moisés escreveu. Os dois se tornam um só. 17. Entretanto, se vocês se entregarem ao Senhor, vocês e Cristo se unem como uma só pessoa. Então, por isso que, se nós estamos falando do Cristo ressuscitado, se nós estamos vivendo no Cristo ressuscitado, se nós estamos andando com Cristo ressuscitado, se nós estamos confessando o Cristo ressuscitado, o nosso espírito está concatenado, está ligado, está grudado, está unido e nosso espírito é um só com o Pai. Então, quando você pensar em entrar num comentário e você vomitar suas nojeiras, sua religiosidade, seja nesse canal, seja no do Elcio, seja no do Geraldo, seja no do Irmão que Fala da Graça, lave sua boca pelo menos 150 vezes com soda cáustica. Porque eu creio no que está escrito, e aqui está escrito que quem anda com Cristo, com Ele é um só. Então você tome muito cuidado das coisas que você anda falando, viu, seu incrédulo, seu perturbado, você tome muito cuidado, viu? Você lave sua boca. Você que gosta de vomitar seus conhecimentos teológicos, seus lixos nos comentários de Que Fala da Graça, tome cuidado. Entretanto, se vocês se entregarem ao Senhor, vocês e Cristo se unem como uma só pessoa. 18. Me desculpa, mas tem coisas que me deixam, eu fico agoniado. Eis porque eu digo, fujam do pecado sexual. Nenhum outro pecado atinge o corpo como este. Quando vocês cometem este pecado, é contra o seu próprio corpo. 19. Será que vocês não aprenderam ainda que seu corpo é morada do Espírito Santo que Deus lhe deu? E que ele vive dentro de vocês? Seu próprio corpo não lhes pertence. 20. Porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, usem todas as partes do seu corpo para render glória a Deus, porque o corpo lhe pertence. Bom, agora sim. Agora eu vou falar. Eu estava agoniado porque eu queria falar. Lembrando que Moisés escreveu isso há mais ou menos 7 a 10 mil anos atrás. Moisés escreveu. E o tema desse vídeo, dessa primeira parte, divórcio. Mesmo infeliz, devo manter este matrimônio? Naqueles dias, quando foi falado isso, quando foi criado o homem, foi criado a mulher da costela, existia cabeleireiro, existia praias, existiam shoppings, existiam luxo, status, existiam academias para deixar as pessoas malhadas, formadas. Eu estou passando meu entendimento racional. Eu não estou aqui sendo um religioso. Naqueles dias existia tanta cachaça, droga, como existe nos dias de hoje.
Naqueles dias existia tantos incrédulos, tantos perturbados que pegam a Bíblia para mentir, para enganar, para tomar dinheiro, para roubar as pessoas, para mentir, para profanar o sangue de Jesus. Então pare para pensar. Pare, antes de você julgar, pare. Volte ao tempo, tente voltar, mentalize lá no meio da floresta, do mato, do jardim do Éden, onde eles estavam. Não tinha nada. Não tinha outra vista na frente deles que não fossem árvores, animais, tudo mansinho ali, cercadinho. Assim é o que a fábula conta, né? Tudo ali juntinho, elefante, leão, e Adão fazia um carinho ali na juba do leão. Os tempos mudaram, as coisas se evoluíram. Depois disso, aí veio Abraão lá para frente. Aí Deus falou 430 anos antes das leis dadas a Moisés. 430 anos. Falou Abraão, você será pai de uma grande nação. Aí disso, depois veio, aí Moisés recebeu as leis no Monte Sinai por intermédio de anjos, e vieram os profetas, e vieram os reis, e vieram, tanta coisa, veio evoluindo. Como que eu hoje, século 21, mês de março, como que eu vou ter o mesmo pensamento arcaico, idoso, caduco, de 10 mil anos atrás? Nós não temos que ser racionais. Como que hoje eu vou chegar em um irmão, em uma irmã? Eu não sou conselheiro de ninguém. Eu não sou psicólogo, não sou líder religioso, não sou guia, não sou mestre. Mas que nem tem pessoas que entram no comentário. Olha, meu marido não quer que eu assista os seus vídeos. Faça vídeo de divórcio. O outro, olha, eu quero, mas a minha esposa não sai da religião, ela quer porque quer ficar no engano. E o que eu faço? Entenda. Seu marido chega drogado. Um exemplo do marido, que normalmente é o homem que faz isso. Seu marido chega drogado da rua, bêbado, imundo, sujo, anda com prostituta, anda com vagabunda, anda com tudo que não presta, com travesti, com tudo que não presta na rua, injetando droga na veia, tendo relações sexuais com outro homem, arriscado pegar uma hepatite, uma AIDS. Tem cabimento você aceitar, considerar que esta pessoa está unida no mesmo espírito que você? O camarada é um líder religioso, um legalista, um maldito seguidor de Moisés, escraviza a esposa. Você não pode passar batom, você não pode rapar o sovaco, você não pode usar uma bermuda, você não pode usar um vestido acima do mocotó, você tem que usar arrastando o chão. Você não pode cortar o cabelo, mas nem as pontas não pode. O cara parece um general, um ladrão, um mentiroso. Ele pega isso aqui, deixa eu mostrar, eu gosto sempre de mostrar essa baita aqui, porque essa baita aqui ela tem calibre. Pega isso aqui. Eu sou o chefe de família. É eu que mando nisso daqui. Um cara que ficou lá 1h30 dentro de uma chamada igreja, mentindo, tomando dinheiro, roubando, usando isso aqui como uma arma para roubar a pessoa, para tirar 10% do pouquinho do salário mínimo que a pessoa ganha, extorquindo, profanando, colocando uma roupa branca para batizar uma pessoa, para dar um banho numa piscina, sendo que o que purificou, o que santificou, o que justificou, o que batizou foi o sangue que verteu da cruz. Aí chega um profanador desse, um blasfemador desse, e vem querer dar ordem em casa. Vem querer proibir a mulher de ter um celular para ela ver vídeos. Vem proibir dela passar, mesmo entre quatro paredes, ela passar o entendimento que ela está tendo da graça. Olha aqui que Paulo falou, olha aqui, não é mais para fazer isso. Não, você tem que me obedecer, o cabeça da mulher é o homem. Ó, o cabeça da mulher é Cristo. O homem que faz essas coisas, ele não é cabeça nem dele mesmo. Porque ele é tão perturbado, ele é tão carnal, ele é tão imundo, tão profanador, tão blasfemador, que ele tem que tomar uma surra de Bíblia 24 horas por dia, para ver se toma juízo. Então não vem, eu não vou comer isso daqui. Não vou. Então você está falando que nós devemos nos separar toda...
Claro que não, porque Paulo falou. O que adianta você, só porque sua mulher, seu esposo, vocês não estão no mesmo pensamento, mas ele te respeita, ela te respeita, ele te ama, ela te ama, viva, siga a vida, sendo guiado, dirigido pelo Criador, pelo Espírito. Viva, eu estou falando em carnalidades, em pessoas que praticam obras. Então, não tem diferença nenhuma de um que bebe, que usa droga, que prostitui, que vive, para um mestre que anda roubando as pessoas dentro dessas chamadas igrejas, que andam apontando dedo e falando, se vocês não comer pão e beber suco, vocês não têm comunhão com Deus. Quando Jesus voltar, eles falando, quando Jesus voltar, se vocês não estiverem aqui, vocês vão ficar. Que diferença tem um cão desse, um lobo, um mentiroso desse, para um que está prostituído? Ele está fazendo a mesma coisa. A mesma destruição que ele está provocando para a sua carne, este imundo, que se diz um líder religioso, está praticando a mesma coisa, está mentindo, roubando, extorquindo, enganando, destruindo, matando os sonhos da pessoa da mesma forma, só a arma que é diferente, só o modus operandi que é diferente. É o que eu estou falando, por isso que eu demorei de falar, de fazer, porque o ser racional é isso. Então você está sendo contra? Não, eu estou apenas mudando a época. Estou apenas reconhecendo que há 10 mil anos atrás não havia, é o que eu falei, academia, não havia cachaça, não havia droga, não havia injetar na veia, não havia o batismo na cruz, não havia Jesus ter resgatado da lei, não havia as leis de Moisés. Então mudou muita coisa, porém há coisas que são atemporais. Paulo disse pelo Espírito da Graça, aquele que se une à prostituta está formando um só. Aí tem lógica. O rapaz, o homem é casado, a mulher casada, a mulher pega e sai com um amante. O homem sai com uma prostituta, os dois estão fazendo a mesma coisa, a mulher se unindo com o amante e o homem com a prostituta. Aí sim, aqueles que se unem com Cristo é um só com Cristo. E o Cristo não é carnal, não é Jesus de Nazaré, é o Cristo ressuscitado, é o Espírito. Então vamos ter racionalidade para entender uma coisa e entender a outra. Agora, conforme que a união dos corpos torna um só. Isso teve a sua época. Isso teve o seu tempo. E isso se faz presente hoje? Claro que se faz. Quando o homem respeita a sua esposa, enquanto a sua esposa respeita o homem. Eu vou ser até mais rigoroso. O casamento, na minha opinião, não depende de ninguém botar a mão na cabeça, não depende de aliança, não depende de nada. Casamento é casal, unir-se, a união de duas pessoas. Para mim é isso. Não, mas então quer dizer, mas eu não estou amasiado, eu moro com a minha esposa, com a minha mulher, já tem 10 anos e eu não sou casado. Claro que você é casado. Casado é casal, é a união de duas pessoas. Claro que você é casado. Você não tem as cerimônias das leis dos homens. Você não pratica cerimônias rituais de religiosos. Mas você, para Deus, para o Criador, você e a sua esposa, sua mulher, vocês são um só. Então é isso. Não, o meu entendimento nessa primeira parte é isso. Divórcio, mesmo infeliz, devo manter o matrimônio? Claro que não. Claro que não. Porque a partir do momento que o seu marido não te respeita, você e ele não só. A partir do momento que a sua esposa não te respeita, você e ele não só. Agora, por questão religiosas, vamos dizer, a pessoa o homem é um mestre, é um teólogo, é um reverendo, qualquer coisa por aí, e quer colocar Moisés dentro da casa, obrigando, com jugo, com fardo, com coisa. Aí você não está unida com ele, porque se Cristo já te alcançou na graça, agora se ele é uma pessoa humilde, uma pessoa sensata, uma pessoa racional, ele vai falar para você, esposa, eu te amo, você e eu somos um no Espírito, até aí tudo bem. Só que eu ainda fico em Moisés, eu ainda fico no dízimo, eu ainda fico no batismo, eu ainda fico.
porém eu respeito você. Você já não quer mais ser assim? Você já não quer mais fazer parte do mesmo pensamento meu? Não, porque agora eu conheci Cristo, eu quero viver na graça, eu não quero mais nada de Moisés. Tudo bem, eu te respeito. Beleza. Acabou. Ah, mas e se ela não quiser acompanhar? Amém. Ele vai para domingo para lá e ela fica dentro da casa dela assistindo vídeo, lendo a Bíblia, fazendo, respeitando. Acabou, não vai mudar em nada isso daí. Não é porque ele vai para a sinagoga que ele vai arrastar ela pelo cabelo, vai pegar as crianças, pegar os bichinhos lá, os meninos não tem tempo nem de brincar, sai tudo, não, vai lá, os meninos levantam de madrugada, domingo, vamos lá, e coloca a roupinha terninha dos meninos, os meninos vai tudo pulando de nervoso, de raiva, para seguir aquele cão guloso. Isso não. Isso está errado. No meu modo de ver, está errado. Agora, se ele respeita a esposa, amém. Segue firme, uma hora os dois vai entrar no mesmo pensamento. Mas se não entrar também, é Deus que está naquela união. Assim eu creio. Agora, a partir do momento, o divórcio se faz necessário a partir do momento que um quer tomar o território do outro. Um quer dominar a liberdade do outro. Aí sim. Aí cabe à mulher ou cabe ao marido chegar e falar, não, quer saber de uma coisa? Não dá mais, cada um vai para o seu lado, vai ser feliz, mas cada um para o seu lado no ser cristão, no ser respeitoso. Não adianta o marido largar da mulher e ir para a prostituição. Aí vai estar incorrendo no que Paulo disse, se unindo com prostituta. Não adianta a mulher largar do marido, aí você fala do marido, agora começar a arrumar garotão, bombadão de academia. Vai se prostituir da mesma forma. Vai estar se prostituindo da mesma forma. Então, aí já mostra que se chegar ao ponto de acontecer isso, mostra que os dois não se amavam. Mostra que os dois não tinham vínculo nenhum. Se casaram lá atrás porque foi uma ordenação de seus pais, foi uma tradição dos seus avós, foi uma tradição da sua religião. Nunca se amaram. Então, um casamento desse que é uma união que nunca houve união. Nunca houve. É diferente daquele casal que se conheceu com 15, com 14, com 15, 16, quando completou 18, 19, 20 anos, se casaram. Aí segue a vida, tendo filhos. Aí estão velhinhos, com 70, 80 anos. Não são religiosos, ou até são religiosos, mas um respeita o outro, ninguém agride o outro, ninguém chega picado em casa, ninguém chega cheirado em casa, ninguém chega mamado em casa, batendo, judiando, nada. É uma coisa respeitosa. Aí sim. Agora, caso contrário, eu não sei quantas partes eu vou fazer disso aqui não, mas eu acredito assim que, pelo pouco que eu dei uma olhada, que eu dei uma lidinha aí, que a gente já acompanha esse negócio de divórcio, a gente tem que se atualizar. A gente tem que procurar, crescer no entendimento. Não viver uma vida arcaica. Então eu acho assim que em todas as partes dos vídeos que eu fizer a esse respeito, eu vou tocar nesse assunto. Se não é feliz, se tem agressão, se tem desrespeito, deve se separar, ponto e acabou. Eu conheço pessoas que se separaram e que vivem feliz da vida. Outrora era uma vida de escravidão, era uma vida de humilhação, era uma vida pautada nisso daqui, porque o religioso, o líder lá dentro da casa da pessoa falava, não, mas conforme Deus falou, aquele que se unir não separe mais porque ele é um só. E nisso fica 10 mil anos atrás, 11 mil anos atrás, 7 mil anos atrás, fica vivendo isso. Aí os dois, ambos, o marido e a mulher, são infelizes. Vivem uma vida de infelicidade. Não conseguem reinar em vida. Então, como que Romanos 5,17 vai estar na vida dessas pessoas? Como que a pessoa vai conseguir reinar em vida? Não vai conseguir reinar em vida. Por quê? Porque a união começou errado. Eles estão insistindo em algo que não está certo. Que não tem respeito. Que não tem admiração, que não tem comprometimento, que não tem fidelidade. Uma coisa dessa não vai ser certa nunca. Amém?
Então, eu vou encerrar por aqui esta mensagem. Divórcio, mesmo infeliz, devo manter esse matrimônio? Falamos nessa primeira parte, a união dos corpos torna-se um só, que foi assim dito. Moisés escreveu como Deus falando. É isso que nós lemos. Amém? Então, até a próxima, se Deus assim permitir, e tchau!